Se você acompanha o canal, já sabe que eu cresci assistindo o YouTube. Quando eu era mais novo, adorava ver gameplays de vários jogos, mas tinha um problema, eu não tinha dinheiro e nem um PC forte o suficiente para rodar esses jogos. Então eu fazia o que dava. Eu entrava na Play Store e ficava baixando cópias até chegar a algo parecido com o que eu queria jogar. E foi assim que eu acabei descobrindo um dos jogos mais bizarros e marcantes da minha infância. Se tinha um jogo que eu queria muito jogar, era o FNAF, por conta de 2 vídeos do TZCraft, mas eu não queria jogar o FNAF normal, onde você fica preso na sala de segurança, olhando as câmeras, além porque eu já tinha esse FNAF, que era os FNAF Demo que tinha na Play Store, mas eu queria um onde eu poderia andar pelo restaurante, tipo o Garry's Mod ou o FNAF Doom que o TZCraft jogou nesses 2 vídeos. Então eu fui na Play Store e pesquisei FNAF Gmod e logo de cara achei um jogo chamado Vincent. O nome não tinha nada a ver com FNAF, mas as imagens eram convincentes, parecia exatamente o que eu queria. Então eu fui lá e baixei ele. Assim que eu abri o jogo, foi recebido com um menu muito esquisito, cheio de opções, e no modo 5 player dava para escolher entre os mapas do FNAF 1, FNAF 2 e o FNAF 3. Ele também tinha um modo multiplayer, mas era pago, então eu nunca cheguei a testar. Então eu fui lá, escolhi o mapa do FNAF 1 e pra minha surpresa, realmente dava pra sair da sala de segurança. O jogo lembrava bastante o Gmod, tanto pelo jeito que os animatronics ficavam, quanto por algumas coisas bem estranhas espalhadas pelo mapa. Uma dessas coisas estranhas era que quando você passava pelo corredor esquerdo, isso aqui acontecia. Tá bom, né? Um outro exemplo, se você fosse até a saída do restaurante, dava pra ver um urso no telhado olhando fixamente pro restaurante. E se você jogou aquele mapa no FNAF no Gmod, tem algo parecido, que é um cara que tá lá na janela e fica te olhando. Na primeira noite não acontecia nada, mas na segunda os animatronics começavam a se mexer, e eles eram um pouco bugados. Eles andavam em linha reta, não importava o que estivesse na frente, e ficavam presos na parede. O sistema de noites também era estranho, o tempo passava rápido e ao invés de 5 noites, o jogo tinha apenas 3. E o mais bizarro, se você morresse, ainda podia continuar jogando normalmente e poderia passar a noite. Então dava pra ver que tinha muita coisa meio bugada. Esse jogo tinha alguns segredos muito aleatórios. No banheiro do FNAF 1, por exemplo, tinha um canto sem nada. E se você fosse nele, levava um jumpscare aleatório daquela menina do exorcista. Outro segredo era lá na Pirate Cove. Se você fosse até lá na segunda noite, você encontrava um ringue de luta, onde o Bonnie e o Foxy estavam tirando um X1 insano com uma música de FNAF do fundo. E se você achasse o Foxy nesse mesmo local, do nada você parecia com um Foxy num helicóptero. E ainda tem mais, se você fosse até uma porta lá na saída do restaurante, você era teletransportado para um lugar cheio de brinquedos, onde todos os animatronics ficam te seguindo, mas eles não te matam e fica tocando uma música muito alta do FNAF. Mas tem uma coisa muito da hora pra mostrar. Quando eu estava pesquisando sobre essa parte, eu achei esse vídeo, que eu não vou falar nada, mas só se liga. Socorro! Ai! O mapa do FNAF 2 também tinha algumas coisas estranhas, e explorando o mapa, logo no corredor principal aparece isso aqui. E logo no corredor, para ir pro palco, aparece uma imagem realista do Bonnie, mas no geral não acontecia nada, e na noite 2 também não acontecia nada. Mas quando você passava pela noite 3, isso aqui acontecia. Logo depois disso, o jogo começava e não tinha mais como andar. A única coisa que dava pra fazer era colocar a máscara, ligar a luz da tubulação, e no final realmente tava que nem o jogo normalmente é. No FNAF 2 eu já não lembrava muita coisa, e eu também não achei muita coisa depois dessa noite 3. Já no FNAF 3 eu praticamente não joguei porque sempre acontecia a mesma coisa. Uma delas é isso aqui,
e logo depois que isso acontecia, começava a piscar uma luz vermelha. Se você não sabe, isso significa que deu erro na ventilação, e quando isso acontece você tem que ir lá na sala, ir no monitor e arrumar o erro. Só que quando você ia lá no monitor consertar o erro, logo depois aparecia o Springtrap e te matava insta. Então não era muito divertido, porque era sempre isso que acontecia, pelo menos comigo. Depois de ver esses 3 mapas, eu conseguiria pensar que o multiplayer desse jogo seria muito mais divertido, mais intuitivo pra jogar com teus amigos, tirando o fato que ele é pago. Porém, no multiplayer é mais ou menos isso daqui. Ah, tô afraid, vem cá. Mata. Você poderia escolher entre algum animatronic e andar livremente pelo restaurante junto com outras pessoas. E o objetivo? Basicamente, bater em outros jogadores. Era isso. Fred, vem cá. Mata. Vincent foi lançado na Play Store em 2015 e foi nessa época que eu baixei ele, mas em 2016 o jogo sumiu. Depois de um tempo ele voltou, depois sumiu de novo e depois nunca mais voltou. E hoje a versão original parece estar perdida para sempre. Pelo menos a primeira versão ninguém nunca mais encontrou, e a única coisa que tem são reuploads na internet. Até hoje eu não sei o real motivo dessas remoções. Provavelmente foi por alguma violação de direitos autorais, problemas com a política da Play Store, ou talvez o próprio desenvolvedor tenha tirado o jogo do ar. Mas acho que no final ninguém nunca vai saber. Vincent foi um jogo que eu joguei e que conseguiu me deixar feliz e satisfeito por alguns momentos, porque ele lembrava muito o Gmod e o FNAF Doom, tanto o jeito que os animatronics eram, a ambientação e o mapa principalmente. Claro que ele é totalmente limitado e com seus erros, mas pra mim, que tinha 8 anos, era divertido e dava pra tomar alguns poucos sustos. Quando eu tava pesquisando, eu vi que não era só eu que lembrava desse jogo, e também foi muito divertido procurar ele aqui na internet, porque me fez lembrar de muitas coisas, e um dos motivos pra achar coisas desse tipo. If I win down with we low we die. When we down with we feel about we down we die. Keep it rich,